Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa análise semanal. Hoje é dia 17 de janeiro, essa análise que vale para hoje até dia 22, na sexta-feira, tá? Terceira semana do mês aí. Vamos dar uma olhada no relatório COT dos ativos, nos profiles e nas notícias da semana para a gente se preparar aí para o que tem para vir, ok? O COT do S&P, ele subiu na semana passada mais 17.200 contratos, ele estava negativo menos 34.800, diminuiu um pouco, né? Esse balanço negativo aí para menos 17.600. O COT do Nasdaq, ele caiu 5,4K, né? 5.400 contratos, estava 25K positivo, foi para 20. O euro subiu 12,9K, lembrando que o relatório COT ele fecha na terça-feira. Ele é divulgado na sexta, mas ele fecha na terça. Então, às vezes, a moeda, o ativo cai na quarta, quinta e na sexta, né? E esse relatório ele vem um pouco atrasado, a informação meio atrasada, né? Mas é importante a gente olhar isso aqui na perspectiva do acumulado, perspectiva histórica, para saber se, né, os players estão acumulando posição comprada ou se estão vendendo, descarregando. Okay? A Libra, ela fechou a semana em alta, o COT, né, 9,3K. Os ativos todos caíram, tá, pessoal? A gente vai ver isso aí já já. O total acumulado, que era de 3,6K, foi para quase 13 mil contratos em aberto, né? O ouro, ele caiu 33,1K, né? 33.100 contratos. Ele estava positivo em 279.318, caiu para 246.227, conforme os rendimentos do Tesouro Americano subiu, dispararam, né? Veio um sell-off grande aí no ouro. E o dólar, ele estava negativo em 14.952, subiu 1K e pouquinho, ficou menos 13.907. Então o dólar aí semana passada ganhando um pouco de força, tá? Vamos falar de profile. Aqui em aberto a gente tem o profile do S&P. Sexta-feira foi uma semana de queda. Lembrando, amanhã, segunda-feira, é feriado nos Estados Unidos. Então, desde quinta-feira, o mercado já está se preparando, já devolveu um pouco, já descarregou. Quando tem feriado prolongado assim, pessoal, na próxima semana, seja na sexta ou na segunda, o mercado ele dá uma desalavancada, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, no tempo gráfico maior, a gente vê que o S&P, o Nasdaq também, ele está bem próximo lá da máxima histórica. Então, uma forma do mercado se proteger a um possível problema que possa acontecer no final de semana, né? E aí o cara não tem acesso à plataforma, não dá para a bolsa estar fechada, vai fazer o quê? Então, eles desalavancam, ok? O Nasdaq, ele teve o mesmo profile, na verdade, tem um pouco mais forte, né? Short P. O que é o Short P? Para quem não está familiarizado, a maior acumulação fica lá em cima e a distribuição é de queda, tá? É diferente, por exemplo, do Short L, em que o preço cai e aí tem uma acumulação. E aí o POC, o cluster fica aqui na parte de baixo, formando tipo um Lzinho. Aqui é o Short P, ok? O euro, deixa eu pegar ele aqui. O euro, a distribuição short, né, caiu forte o dia inteiro na sexta-feira, né? Na verdade, quase que a semana inteira caindo aí, com exceção da terça. Terça subiu, na quarta voltou tudo, quinta caiu, devolveu, e aí na sexta continuou o dólar forte, né? Despencou, formou aí um short L. Então aqui a acumulação, o POC aqui embaixo, né? E distribuição aí bem forte. Okay? A Libra, ela teve o mesmo padrão, ó, o dólar ganhou força contra quase tudo, né, na sexta-feira. O ouro, ele caiu também, conforme os rendimentos aí dos títulos americanos subiam, dólar ganhando força, mas o POC do ouro
o maior cluster do dia aqui da sexta-feira ficou lá em cima. Então é um short P. Nesse tipo de perfil, a gente tem que esperar talvez o mercado formar um novo cluster aqui na abertura para mostrar aceitação de que compradores e vendedores querem negociar em níveis cada vez mais baixos. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias da semana. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, né? Você já sabe. Ainda hoje tem um monte de notícia lá da China, PIB, produção industrial, vendas do varejo, conferência do NBS, né? Na segunda-feira está bem vazio de indicador econômico, eu não vou nem operar amanhã. Tá? Na terça, o que mais tem de importante é de noite, decisão de taxa de juros da China, às 10h30, na abertura, um pouquinho antes da abertura do mercado chinês. Tá? Na quarta-feira, o que mais tem de importante... Opa, faltou uma. Deixa eu destacar isso aqui. O CPI da zona do euro, Consumer Price Index, índice de inflação aos consumidores, né? Ao meio-dia, decisão de taxa de juros do Banco Central do Canadá. Tem uma porrada de decisão de Banco Central essa semana. Na quarta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, assume e ele vai fazer o discurso lá dele. Vamos tomar muito cuidado nessa quarta-feira aqui. Na verdade, na semana inteira, pessoal, porque eu tô sabendo que talvez vai ter protestos armados lá dos americanos que não aceitam o resultado das eleições, que acham que teve fraude, tá? Então, assim, isso aí pode gerar uma certa volatilidade. Isso nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembre, né? Um candidato não aceitar a derrota. Teve no passado algumas coisas, mas foi resolvido, né? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Na quinta-feira, tem decisão de taxa de juros do Banco Central japonês e do Banco Central da zona do euro, do BCE. Tá? Aqui no site da Invest estava sem o horário. Quando eles deixam assim, ó, sem o horário, é porque não está agendado ainda ou pode ter mudado. Então vocês ficam espertos quando for chegando mais próximo da data, qual que vai ser o horário dessa divulgação, ok? E fechando na sexta-feira. Sexta-feira eu não destaquei nada, mas tem bastante coisa aqui. Eu vou mandar esse relatório para vocês darem uma olhada aí depois, estudarem. Se quiser pode imprimir, tá? Essa semana tem bastante balanço de empresa grande, Netflix, IBM, Intel, United Health, P&G, né, Procter & Gamble. Então fiquem de olhos aí, porque isso impacta nos índices, tá? Essas ações aqui elas têm bastante peso, tanto no setor dela quanto no índice. Agora, algumas headlines que saíram aí no final de semana. A caravana de imigrantes de Honduras está indo em direção aos Estados Unidos. Quase 12 mil pessoas, 11 mil e poucas pessoas estão indo para os Estados Unidos. O Biden já disse que vai enviar um projeto de lei amanhã para o Congresso para oferecer cidadania para 11 milhões de imigrantes que estão ilegais lá no país. Esses imigrantes eles vão ser elegíveis para residência lá permanente, legal, após 5 anos, e cidadania depois de 3 anos morando lá, além de proteção imediata contra deportação. Tá? Uma outra notícia que assim, não é bem uma headline, mas que o mercado financeiro inteiro está conversando e falando, é sobre a subida dos rendimentos dos títulos americanos. Né? Por que isso está tão forte? Mas por que o dólar só começou a acordar agora? Para quem não sabe, esse aqui é o diferencial de juros entre o título de 10 anos da Alemanha e dos Estados Unidos. Se você não sabe o que é isso, é um modelo macro de precificação de ativos, é isso que move as moedas. Tá? Se você não sabe, eu te convido a fazer o meu curso, se inscrever lá, R$ 79,90 por mês. Né? Então, assim, o que o mercado está preocupado? Por que os rendimentos de um país estão tão forte, mas a sua moeda não está se valorizando? Né? Então, geralmente, quando isso acontece, é um problema, né, mais estrutural ali na balança comercial. O país se endividando, né, gastando muito mais do que arrecada. Isso aí vem ao caso exatamente nesse momento por causa desse
dessa pandemia, de todos esses estímulos aí que os governos, principalmente o governo americano, está fazendo, né? Então o radar meio que do mercado meio que acende nesse momento, né? E aí a gente vê alguns movimentos aí de alguns países desdolarizando as suas reservas, como por exemplo China, Rússia, Japão, que são os maiores detentores de títulos americanos, né? A Rússia está comprando ouro desde 2020, na verdade até um pouco antes, né? E ela atingiu um nível de reserva de ouro nunca antes vista na história, né? Assim, tá com a maior reserva que já teve em ouro desde quando o Banco Central lá da Rússia existe, tá? E os outros países estão seguindo a mesma tendência, né? Então, toda essa força que o dólar poderia ter com essa puxada dos yields, porque quando o yield do país começa a subir, aquela moeda ela se fortalece, tá? Porque ela puxa o diferencial de juros a favor dela, né? No caso aqui, olha o diferencial de juros do EURUSD aqui, ó, caindo, mas até pouco tempo o EURUSD só subia. Por quê? Né? Muitos problemas aí, principalmente o problema estrutural que pode vir dessa impressão de dinheiro aí descontrolada, desses estímulos, né, que o Biden está prometendo, e todos esses que já foram feitos. Então essa projeção de inflação futura é precificada já na moeda desde agora. O que fazer a partir de agora? Vamos ter que esperar, vamos dar uma olhada aqui no gráfico agora. Vou começar aqui pelo euro, né? E depois a gente vai passando nos outros ativos. O que a gente vai fazer agora com relação a euro ou também a libra, né? Porque se a gente avaliar o que aconteceu na semana passada, o euro, eu até falei isso na análise semanal da semana passada. O dólar ganhou força, rompeu o canal, retestou, e eu falei, ó, pessoal, continuando essa força e yields continuando, né, subir, pode vir retestar essa região rompida aqui, ó, essa região aqui do início do canal. Na sexta-feira já foi até lá. A partir de agora, é uma região onde pode entrar comprador, onde esses vendedores podem descarregar. Talvez esse preço pode cair mais um pouco até aqui, ó. E aqui sim, talvez uma região chave para o dia, para a semana, tá? Como também já pode começar a subir daqui a pouco, na abertura. Então vamos ter que aguardar o que o mercado vai fazer. A parte macro, né? Se a gente analisa yields e usa isso para tomar a decisão, então a gente operaria vendido, até porque os últimos movimentos aqui ainda são de queda, não tem ainda algum motivo para a gente achar que pode reverter, mas o mercado, quando ele quer montar uma posição e visão a longo prazo, ele vai entrar justamente nessas regiões, depois que o preço cai bastante. E se a gente analisar a tendência, ela ainda é de alta, né? Ela teve a primeira boa correção, ela saiu desse canalzinho, mostrou fraqueza aqui, ó, nesses topos quando não foi visitar o topo do canal, né? E yields começaram a explodir, inverteu, rompeu, retestou e aí descarregou. Até onde pode ir, eu não sei. Vamos aguardar algum movimento do mercado, talvez uma continuação. Não vou vender agora, eu estou mais propenso a comprar se eu ver comprador entrando aqui com força, né? E também está meio perigoso por causa da volatilidade que pode ter, por causa da semana aí que o Biden vai assumir, esses protestos aí que vão ter, ok? Então, tô meio que neutro aí essa semana no EURUSD. A Libra, ela estava um pouco mais forte do que o euro aí no início da semana, né? Ela subiu aí na segunda e na terça. Na quarta devolveu um pouco, né? Na quinta voltou a subir, até renovou aqui, ó, a máxima no ano. E aí na sexta devolveu bastante. Sexta-feira estava muito forte, o dólar estava muito forte, então não teve como segurar. Aonde a Libra vai agora vai depender um pouco da força do dólar, talvez nesse topo triplo aqui, ó, possa vir um movimento pelo menos até aqui essa mínima, mas deem uma olhada na correlação com o EURUSD. Se o EURUSD estiver fraco, dólar ganhando força, pode ser que a Libra acompanhe, ok? Então, quem opera a Libra fica de olho nisso, né? O DX aqui, ó, ele
caiu muito desde março, lá na pandemia, né? Despencou, corrigiu um pouquinho, fez mais uma pernada forte de baixa, e agora a gente está no momento, igual ficou nessa acumulação aqui, ó. Pode ser que a gente fique trabalhando aqui um tempo, suba, caia, né? Enquanto não tiver uma definição aí sobre essa curva de rendimento, sobre o diferencial, sobre os estímulos. A questão dos estímulos, o mercado colocou um pouco em xeque aí, né? Porque o que o Biden propôs não é uma maioria simples lá no Senado para aprovar. Os democratas têm 50 cadeiras, né? E os republicanos 50. Quem faz se empatar a votação, quem vota para desempatar é a vice-presidente, né? A Kamala Harris. Ela é a presidente do Senado. Mas no caso, as coisas que o Biden propôs no projeto lá de estímulo, talvez tenha até que mexer em imposto para dar conta de pagar tudo aquilo, porque envolve várias coisas, né? Depois vocês pesquisam aí para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, nesse caso, não é só 50 votos, são 60 votos. Então precisa de 10 republicanos para o projeto de lei passar. Então por isso que a gente não viu os índices performarem bem semana passada, porque se o mercado já soubesse que poderia ter uma aprovação, já teria tudo subido aí de novo, tá? Os índices semana passada, a gente já vai ver em seguida, eles caíram, tá? Continuando aqui, vamos falar do ouro. O ouro aí, ele despencou conforme essa curva de juros aí, principalmente o título de 10 anos, que é muito correlacionado com o ouro inversamente, né? Subiu, disparou semana passada e o ouro despencou, né? Mas caiu feio, lateralizou aqui mais pro finzinho da semana, mas ainda em queda, né? Ó. Então aqui sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Na sexta-feira da semana anterior, na quinta e na quarta, ó, sem ser a semana passada, a retrasada, o ouro caiu forte. Ele saiu lá do patamar de 1950, desceu até aqui, ó, 1831. E essa semana ficou trabalhando aqui, subiu, caiu, num rangezinho, né? Não renovou a mínima aqui, ó, da segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta caiu, veio visitar, né? Mas não renovou. Vamos ver se o perfil formado tá com o cluster principal lá para cima. Pode ser que tenha uma volta, mas vamos ficar de olho na força do dólar aí, ok? Vou mudar agora aqui para o S&P e para o Nasdaq, para a gente dar uma olhada nos índices. O S&P, ele caiu forte aí na semana, vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Ele abriu a semana lateralizado. Quem operou a abertura de Nova York comigo na live quarta, viu a bosta que tava bem ruim. Vários dias seguidos aí, ó, na abertura de Nova York, totalmente lateralizado. O preço foi cair mesmo na sexta-feira, ó, foi andar. Ele ficou dançando, subindo, descendo, preso aqui, ó, entre esse POC e essa linha vermelha, essa faixa vermelha que era essa faixa de rompimento aqui, ó. Eu vou até mudar ela de cor agora porque ela teve uma acumulação de POC aqui, ó. Ela não é mais um LVN, né? Então, na quinta começou uma queda, na sexta continuou, né? Até deu umas oportunidades aqui legais na abertura, ó, na VWAP aqui, trabalhou assim na VWAP e depois despencou. E agora, né? O preço, ele veio visitar aqui uma região de acumulação anterior, né? Ele rejeitou aqui, ó, na sexta-feira, mas o jeito que fechou aqui embaixo, perto da mínima, mostra a força vendedora. Vamos ver como que vai abrir aqui na sexta-feira. Esse profile aqui, ó, short P, não é o profile vendedor mais forte. O short L seria o mais forte aqui no caso, porque mostraria que os compradores e vendedores aceitaram e negociar nesses patamares de preço aqui mais baixos. Então, o que pode acontecer?
Não é uma regra, né? Mas na probabilidade, quando mostra esse tipo de perfil aqui, é isso que acontece. Um pullback até uma região aqui, ó, o ajuste, ou até o POC aqui de sexta, né? Uma nova acumulação em algum desses pontos, aqui ou aqui, para iniciar uma nova queda. E aí tem briga, né? Comprador e vendedor, para defender, né? Se o comprador que estiver montando posição, ele não deixa cair. Agora, se tiver muita gente querendo descarregar, aí a gente vai ver talvez um rompimento dessa região e aí vai vir buscar a próxima região aqui de bastante acumulação de volume, tá aqui, ó. Já temos duas, né? Temos essa faixa e temos outra aqui embaixo. Não tá difícil o mercado vir aqui, tá, pessoal? Vir aqui, né? E rompendo essa, vir aqui. Agora, pode entrar notícia boa aí no mercado, né? E pode entrar fluxo comprador, tem balanço aí a semana inteira de empresas importantes, né? Dependendo como vier, pode ganhar força, ok? Então, vamos esperar o fluxo aí, vamos esperar a definição. Não é só porque o negócio está caindo que ele tende a continuar, pode reverter, tá? E no cenário principal, juros baixos, estímulos aí para ser aprovado, né? O forecast, né, no longo prazo ainda é de alta. Até onde pode cair essa queda, não sei. Né? Por isso que eu opero a abertura ali e bato minha meta em 30 minutinhos. Okay? O Nasdaq, ele teve um price action igualzinho o S&P, né? Parece até o mesmo gráfico aqui, ó, nas últimas... Né? Acumulou, quando rompeu andou um pouquinho mais, certo? E ele formou um perfil short P também, ó. Apesar do POC ele está quase centralizado, né? Agora o fechamento de Nova York foi lá embaixo, então não tem cluster aqui, o cluster está para cima, short P. Pode ser que tenha uma continuação. A área de maior volume aqui de toda essa alta no Nasdaq, ela está bem aqui, ó. Então acredito que o Nasdaq vai vir aqui e aqui vai ser um ponto de decisão para a gente saber se sobe ou se rompe e continua essa queda. Talvez venha buscar essas mínimas aqui, ó. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem sobre o que a gente falou aqui, sobre outros assuntos. Aprovaram hoje aí, vamos falar de Brasil um pouquinho. A gente não opera Brasil, mas é importante saber, né? Por causa que a gente tem patrimônio dolarizado. A Anvisa aprovou aquelas duas vacinas, a da Oxford e a da Coronavac, lá, né, da China, para ser implementada em critério de emergência. Então já começaram aí, vocês já devem ter visto isso aí, né? Já começaram a vacinação. Segunda-feira, amanhã, começa em larga escala. Isso é uma notícia boa, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, ótima semana. Toma cuidado amanhã que é feriado, eu não vou operar. Toma cuidado quarta por causa da posse do Biden e vamos ficar de olho aí nos bancos centrais aí também. Um grande abraço, né? Uma ótima semana para todos.